Êxodo 17. Vento impetuoso do Senhor vem e invada este lugar. Encha a nossa vida, a nossa casa, que o poder de Deus esteja nos transformando. Êxodo capítulo 17, versículos 9 e 10. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 17, versículos 9 e 10. Antes de ler, o tema da nossa ministração é: não seremos abalados. Nós não seremos abalados por nada. Por nada seremos abalados. Amém? E nós vamos passar rapidamente por algumas coisas que os profetas viveram, que os homens de Deus viveram e que nós vamos viver. Em Êxodo 17, 9 e 10 diz assim: Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição, tá certo? Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Amém? Se vocês depois continuarem lendo, vocês vão ver que era interessante que, enquanto Moisés estava na colina, ó, com as varas levantadas, orando, o povo vencia. O povo lutava. Mas não é isso o ponto da ministração. Porque as lutas não nos abalarão. Dentro desse contexto de não ser abalados por nada, as lutas virão, mas elas não podem nos abalar. E não lutas pequenas, porque os amalequitas eles eram um povo guerreiro, povo forte, povo acostumado com guerra. Tomavam cidades, destruíam povos e eram sempre vencedores. E o povo de Deus, muito pelo contrário, nunca tinham lutado. Então eram guerreiros? Lógico que não. Eles estavam forjando as suas armas naquele momento. Então não era um povo que tinha experiência nem de fazer as espadas e os escudos. Quando eles saíram do Egito, eles não saíram armados. A palavra de Deus diz que eles levaram riquezas, levaram ouro, prata, bronze, ferro, tudo o que tinha de riqueza no Egito eles levaram. Os egípcios deram para ele: ó, toma esses negócios e vai embora daqui para que essas pragas acabem. E aí, as pragas acabaram, eles pegaram tudo aquilo e se mandaram. Mas eles não tinham armas, nunca tinham lutado na vida. Não era um povo guerreiro. Mas as lutas viriam, porque eles estavam no meio do deserto. Eles estavam passando sede, passando fome. E eles precisavam de começar um tempo de conquistas. Precisavam de conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Nós temos que conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. As lutas vão vir e não serão pequenas. Eles não iriam lutar contra cachorro morto, dar chute em cachorro morto, já está morto. Ele não vai te morder. Já morreu. Agora vai dar um chute num pitbull. Na hora que você levantar o pé, ele engoliu a perna inteira. Não sobra nada. É um pitbull. Então, nós temos que ser como Moisés, ser como Josué. Nós não podemos nos abalar com as lutas, porque elas vão vir. De uma forma ou de outra, elas vão acontecer. Seja uma luta no trabalho profissional, seja uma luta na escola, seja uma luta em casa, seja uma luta sentimental, seja uma luta familiar. As lutas vão vir. Algumas menores, algumas maiores. Mas elas virão, com certeza. E nós temos que passar pelas lutas e vencer todas as lutas. Amém? Amém. Então, vendo aquilo que estava acontecendo com Josué, com Moisés, eles não se abalaram. Eles foram para cima e falaram: não, nós não somos guerreiros. Olha quantas coisas eles tinham a favor deles. Assim, entre aspas, né? Nós não somos guerreiros, nunca lutamos na vida, nunca levantamos uma espada para ninguém, nunca matamos ninguém. Não tínhamos, nem armas nós tínhamos, fabricamos as nossas agora, nem sei, não sabemos se são boas e se vão resistirem aos inimigos. Não sabemos como os inimigos lutam, não sabemos quais são as armas dos inimigos. Quer dizer, não sabemos nada.
mas sabemos que nós temos um Deus que venceu a Faraó. Nós sabemos que tem um Deus que abriu o Mar Vermelho. Nós sabemos que tem um Deus vencedor, que tem um Deus que não nos deixa em momento algum. Por isso, mesmo quando as lutas vierem, nós temos que não olhar para o inimigo. Nós não podemos olhar para o inimigo e nem olhar para a nossa capacidade humana, nem conhecimento, nem defesa, nem nada. Nós temos que olhar para Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós não tememos as lutas. Nós não somos abalados por luta nenhuma. Então, não seja abalado pelas suas dificuldades. Não seja abalado pelas dificuldades do dia a dia. Não seja abalado por aquilo que nós precisamos do dia a dia, Deus. Não seja abalado pela conta que vai vencer. Sim. Pela conta que já venceu. Não seja abalado pelo dinheiro que não chegou. Pelo dinheiro pouco que vai chegar. Pelas notas que eu preciso de tirar. Pela escola que eu preciso de estudar o ano que vem, que eu não sei se eu vou, mas eu vou. Na presença do Senhor, tudo Ele vai realizar, segundo a vontade dEle. Porque a palavra é bem clara. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas. Uma ordem: escolha alguns dos homens e lute. Então, eu não sei nem como ele escolheu. Não sei se foi assim que ele escolheu, porque a Bíblia não diz. Mas eles foram guiados, ele escolheu os homens. Amanhã tomarei posição no alto da coluna. Ó o mais importante. Da colina. Ó o mais importante. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Quem tomará posição? Moisés. Para quê? Para orar. Para estar na presença do Senhor. E assim ser vencedor em todas as coisas. Com o cajado que Deus tinha dado nas mãos dele, para que ele conduzisse o povo. Ele estava conduzindo o povo à vitória. Então, não tema as lutas que virão sobre a sua vida. Nenhuma delas. Nem as pequenas, nem as gigantes. Porque com certeza elas virão. Não tem como escapar. Mas nós venceremos todas as lutas que vierem. Amém? Segundo, as derrotas não nos abalarão. Não podemos ser abalados pelas derrotas. Porque as derrotas também virão. É triste, infelizmente, mas as derrotas também virão. Eles venceram aquela, puxa, estava todo mundo na unção, orando, e foi uma bênção, e venceram. E foi uma grande glória. Mas as derrotas também virão. Abre lá em Josué 7:10. Josué 7, livro de Josué, capítulo 7, versículo 10. Não podemos deixar as derrotas nos abalar. Não seremos abalados. Nós não nos abalaremos. Por nada seremos abalados. Não seremos abalados em nome de Jesus. Amém? Josué 7:10 diz assim: mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Olha, já tinha uma condenação. Israel foi separado para destruição. Por quê? Porque errou, porque pecou, porque fez coisa errada. E o pecado tem consequências na nossa vida. Se eu peco agora, ele tem consequências na minha vida. E é muito difícil eu escapar das consequências do pecado. A prova está aqui: Israel pecou. Há um momento antes, o Josué mandou o povo entrar em Ai e não pegar nada. Ele tinha mandado um pouquinho só de gente, que Ai era uma cidade pequena, era uma luta pequena. Muito menor do que Jericó. É uma cidade, é como se nós comparássemos
Suzano com São Paulo. Suzano se rebela e fala, opa, vou lutar com São Paulo. Vai tomar um couro desgraçado, né? Foi assim que eles pensaram, nós vamos lá e vamos arregaçar, vamos arrebentar, aí não vai sobrar nada, vai ser um ai mesmo. Ai. Chegou lá, foi um ai, saíram correndo. Morreu 36 e o restante teve que sair correndo, foram embora. Porque Acã entrou em Ai. Quando Acã entrou, ele roubou uma capa, ele pegou uma capa e escondeu. Só que Deus falou, vocês não vão pegar nada de Ai. O que vocês pegarem de Ai vai ser pecado, porque tudo aquilo que tem Ai é para mim, é consagração, é uma oferta para mim. Então vocês não vão tocar em nada, vai deixar tudo lá. Qual que era a oferta? Era não pegar, era resistir à tentação de pegar e deixar tudo lá. Então existem coisas na nossa vida que às vezes nós achamos que não vai ter influência, mas tem. Às vezes um pensamento, um palavrão, uma atitude, uma palavra errada pode ter grande influência na nossa vida. E assim, Ai acabou sendo vitoriosa. Porque o que aconteceu? Acã pegou a capa, escondeu, e aí o pior, quando foi perguntado para ele, não peguei nada, meu, tá desconfiado de mim? Né, Samuel? Tá desconfiado de mim? Eu? Agora você vem me acusar também disso? Tá desconfiado de mim? Porque que motivo? Só que Acã era culpado. Além de tudo, de roubar, ele mentiu. Agora, o pecado sobre o povo, a palavra nos mostra que existe o pecado que tem influência sobre todo o povo, sobre toda a comunidade. Então existe o pecado que tem influência sobre a família. Se eu pecar, o meu pecado pode afetar a vida de vocês. E se vocês pecarem, o pecado de vocês afeta a minha. Quer dizer, nós somos uma família, nós somos uma comunidade perante Deus. O nosso pecado afeta a vida um do outro. Então nós temos que nos andar em santidade buscando ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Aí Josué foi orar. Falou, não pode acontecer isso, porque Deus trouxe a gente aqui para morrer. E começou a orar. E Deus virou para ele, o que você está fazendo aí de rosto em terra? O que você está reclamando? Por que você está reclamando, Josué? Levanta, meu. Vocês roubaram, vocês pecaram, além de tudo mentem, e eu sou ruim? E eu sou um Deus ruim? Então, é o seguinte, aí ele continua aqui, ó. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem. Na continuação deve estar no 10, no finalzinho do 10. Do 11, deixa eu ver, 11, finalzinho do 12. Final do versículo 12. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Então, quando nós pedimos perdão para Deus, Deus olha novamente para nós. E aquela vitória, aquela derrota, nós sofremos. Ela não vai virar uma vitória. Vai continuar sendo uma derrota. Aquilo que era para ter conquistado naquele momento, você não vai mais conquistar. Já passou. Você perdeu o tempo de conquistar porque você deixou o pecado tomar conta da tua vida, dos teus sentimentos naquele momento. Então nós não podemos pecar. A verdade é essa, a gente não pode pecar. Pecou sem querer, então pede perdão já na hora. Agora, pecar, persistir no pecado, mentir, se esconder. Deus, eu não fiz nada, Deus não está vendo. Deus não me vê, não está aqui. Está lá no céu, mas não me vê aqui não. Deus vê tudo, Ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas, está presente em todas as coisas. O diabo não está presente em todos os lugares, mas Deus está. O diabo não sabe todas as coisas, mas Deus sabe. O diabo não pode fazer todas as coisas que ele quer, porque se ele pudesse, nós estávamos ferrados. Mas Deus pode fazer todas as coisas, inclusive nos perdoar, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. E aí depois, se vocês lerem, continuarem lendo depois, vocês vão ver que novamente Deus fala, agora eles pegam Acã é condenado, Acã é morto, e é restituído, a restituição do pecado, daquilo que foi o pecado, né? Retirado dele, entregue para o Senhor, e aí
eles vão com o mesmo número pequeno de pessoas vão lá e destroem Ai, não sobra nada também de Ai. Por quê? Porque Deus perdoou ao povo. Então nós temos que buscar ao Senhor e saber que as derrotas virão. Mas se a derrota for por conta de algum pecado, nós temos que pedir perdão. Se eu pedir perdão e me consertar diante do Senhor, Deus vai nos dar vitória. Então naquilo que eu fui derrotado no meu passado foi porque eu errei em alguma coisa. A realidade é essa. Se eu fui derrotado é porque eu pequei em alguma coisa, eu errei. Não tem jeito. Eu tirei 6 na prova, é porque eu não estudei. Se eu tivesse estudado, eu tirava 10. Ou 9. Não é? Eu não passei no concurso, é porque não estudou. Eu não consegui, porque não buscou. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida tem uma consequência. E Deus está mostrando. Ele vai ajudar aquele que buscar ao Senhor, que estiver buscando a Deus em todos os momentos. Senhor, eu estou cansado pra caramba, me ajuda a estudar. Ele vai ensinar a estudar. Ele vai me ensinar a trabalhar. Eu já pedi tanto para ele, você nem imagina. Antes de entrar na sala, Deus, como é que eu vou encarar? Eu nem sei o que falar hoje para esses cabeça de barulho. Já teve dia de entrar na sala assim, de parar assim perto da porta e falar, Deus, me ajuda. Não sei nem como falar. E Deus dá a direção, Ele mostra o caminho. Mas a gente tem que estar firmado no Senhor. Porque se nós formos na dia que eu não me preparei, e só não passei vergonha, porque os alunos são piores do que eu. Porque se você não se prepara, você não vive o melhor de Deus. Você tem que se preparar. Como é que eu vou me preparar? Com oração, com jejum, com adoração e com dedicação àquilo que eu estou fazendo. Então nós temos que buscar ao Senhor em todos os momentos e não deixar que as derrotas do meu passado abalem o meu presente e prejudiquem o meu futuro. As derrotas do meu passado que fiquem no passado. Agora, no meu presente, Deus toma a dianteira, toma a frente e me prepara um futuro de glória e de prosperidade junto com Ele, se eu caminhar no Senhor. Amém? Não seremos abalados, porque Deus é rocha forte em nossa vida e assim não seremos abalados. Abre lá em Salmos 144, Salmos capítulo 144, versículo 1. Quase lá no final do livro de Salmos, falta apenas 6 para acabar, né? 44 a mais do que o Samuel tinha pego. Salmos 144. 144 ou 141? 144, versículo 1. 144. Não seremos abalados, não seremos abalados. Amém? Então vamos lá. Bendito seja quem? A minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Amém? O Senhor é a nossa rocha. Não seremos abalados. O Senhor nos treina para a guerra e para a batalha. Então, por mais que nós já tenhamos tido uma derrota, se nós buscarmos ao Senhor, se nós perseverarmos no Senhor, se nós fizermos como o salmista, que era o rei Davi, que é o cara que eu já vi na Bíblia que mais pediu perdão para Deus e que mais errou em toda a Bíblia. Porque ele errava, mas ele pedia perdão e ele não persistia no erro. Ele falava, Senhor, me perdoa porque eu errei. E Deus dava vitória para ele, porque Deus era a rocha firme dele. Ele estava firmado na rocha. Ele estava firme na rocha. Porque se um homem pegasse uma pessoa, construir uma casa na praia, e ela colocar as estacas desta casa na areia, quando vier as ondas, o que vai acontecer? Vai levar, porque vai bater, quando ela volta, a areia vem embora. Aí fica só os gravetinhos, a casa pluft. Mas se a minha casa estiver fincada, ela põe um buraco na rocha e colocar ali as minhas estacas da minha casa na rocha, pode vir a onda que for. Pode até quebrar as madeiras a casa. Mas a rocha está segurando que ela não vai levar. A casa vai ficar firme. Não vai ser arrastada. A minha rocha é o Senhor.
A minha rocha é o Senhor, nada vai me arrastar. As águas do mar não vão arrastar a rocha que é o Senhor. Amém. As águas do mar não vão arrastar a minha casa. Porque eu estou firmado na rocha que é Deus. Amém? Assim está na palavra de Deus também. Ele é a minha rocha. Eu tenho que estar firme nele. Porque a rocha não quebra com facilidade. A rocha humana até quebra. Demora, mas quebra. Você tem que pegar uma britadeira lá, jogar uma rocha contra a rocha, uma bomba, alguma coisa para que ela quebrar. Porque a rocha é dura. É difícil de quebrar. Mas a rocha, que é o Senhor, ela não quebra, é inabalável. Então nós não seremos abalados, porque na nossa rocha, que é o Senhor, nós não seremos abalados de forma alguma. Amém? Abra em Lucas 22, 44 agora. Nós já vimos que podemos lutar, podemos ter lutas, porque elas virão, mas seremos vencedores. Lucas o quê? Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 44, é Novo Testamento. Sabemos que teremos lutas grandes. Sabemos que poderemos ter derrotas. Mas sabemos que temos que estar firmados na rocha que é o Senhor, para vencermos todas as lutas, porque o Senhor é quem adestra as nossas mãos. É o Senhor que nos treina, que nos prepara para sermos vitoriosos. Amém. E agora, em Lucas 22, 44, a Bíblia diz assim, podemos ler? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como o quê? Gotas. Que caíam no chão. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus foi levado a um monte para orar. E a Bíblia ela é tão clara, estando angustiado, ele orou, e Jesus estava angustiado e começou a orar. E ele começou a receber a revelação de Deus, de tudo aquilo que haveria de acontecer e de todas as pessoas que ele haveria de salvar. Jesus recebeu a dura missão de salvar toda a humanidade. E no momento em que lhe foi revelado tudo o que haveria de sofrer e todas as vidas que seriam salvas por sua atitude de amor e por tudo que ele haveria de sofrer, sabe? E por toda a humanidade, o suor dele começou a cair como gotas de sangue. Os apóstolos orando e viram gotas como se fossem sangue caindo. Imagina, você está orando e começa a escorrer do teu rosto. Não eram lágrimas, eram gotas de sangue que estava suando sangue. Porque ele estava angustiado. Ele sabia. Ele começou a ver o sofrimento de cada pessoa. Olha, que ele vai perder o emprego. E começou a orar mais intensamente por ele. Olha, aquele lá vai perder o pai, a mãe, vai ficar sozinho no mundo, não vai ter mais ninguém. E eu preciso orar mais por ele. E Jesus começou a orar. A Bíblia está escrito, angustiado, orou ainda mais intensamente. E quanto mais ele orava, mais intensamente ele orava, mais ele intensificava a sua oração. Porque ele começou a ver a angústia das pessoas. Começou a ver aquele que era mutilado em uma guerra. Aquele que tomava um tiro porque o ladrão foi roubar. Aquele que está sem comida, porque não tem dinheiro para comprar alimentos para os filhos. Aquele que está no hospital. Ele começou a sentir todas as dores do mundo e aquilo começou a vir sobre a vida dele. Mas Jesus não deixou se abalar. Seu suor se tornou como gotas de sangue, mas mesmo assim não se abalou. Ainda que nossas lutas e dificuldades pareçam muito grandes, pode nos abalar não podem nos abalar se estivermos firmados na mesma rocha que Josué, pois Deus é a nossa rocha firme, a qual encontramos apoio através de Jesus. Através de cada gota de sangue do suor de Jesus, nós encontramos apoio em Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Ele entregou a vida dele para que nós estivéssemos firmes na rocha como Josué, porque Josué foi firme do começo ao fim.
Eu não encontrei na Bíblia ainda um momento que fala que Josué vacilou perante os inimigos, que Josué vacilou perante Deus. Ele foi firme do começo ao fim. A Bíblia diz que Josué e Caleb foram firmes e buscaram ao Senhor e entraram na terra prometida e foram retos perante Deus e receberam a recompensa em vida perante Deus e depois após a morte. Assim Jesus orou e cada gota de sangue de Jesus que era derramada pelo suor dele, pela angústia dele, por cada pessoa da humanidade, Jesus estava orando para que nós estivéssemos firmados na rocha, que é Jesus, assim como Josué estava firmado. Josué não conhecia Jesus, mas ele conhecia Deus. Nós conhecemos Jesus. Ele é a nossa rocha, que nos leva até Deus, para que não sejamos abalados por nada, mesmo sabendo que coisas difíceis, momentos duros virão sobre a nossa vida. Nós não seremos abalados por nada, porque nós estamos firmados em Jesus. Abre tua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 48. Aleluia. Não seremos, Lucas, capítulo 6, versículo 48. Não seremos abalados. Amém? E como um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então, se a minha casa estiver bem construída, ela não vai ser abalada. Mas com a minha casa espiritual tem que estar construída no Senhor. Eu tenho que ser um santuário para que Deus possa habitar todos os dias. Não é porque, perdi a paciência, escapou, falei. Não, não pode ser. E como que Deus vai fazer? Bom, então eu entro. Deus entra? Não, agora ele falou alguma coisa errada, eu saio. Aí depois não, aí ele limpou a casa, agora eu entro. Não, agora eu saio. Eu não posso ser inconstante, eu tenho que ser constante. Eu não posso ser um santuário onde Deus entra e depois Deus sai. Depois Deus entra e depois Deus sai. Eu tenho que ser um santuário para Deus em todos os momentos da minha vida. Posso me irritar? Posso me irar? Mas eu não posso pecar. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Eu posso ficar irado, eu posso ficar com raiva, mas eu não posso pecar por causa dessa raiva. Eu não posso falar uma palavra torpe, um palavrão por causa que eu fiquei com raiva. A raiva não é o pecado. O palavrão é o pecado. A raiva não é o pecado. A agressão a uma pessoa é o pecado. A raiva não é o pecado. Mas uma palavra de vingança para uma pessoa, para fazer com que a pessoa fique magoada, é um pecado. Então eu não posso pecar, eu posso me irar, mas eu não posso pecar. Porque senão, como que Deus vai habitar esse santuário? Então a minha casa não está bem construída sobre a rocha. Então nós temos que deixar a nossa casa bem construída sobre a rocha, com alicerces firmes na rocha. E aonde eu vou conseguir este material? Na Bíblia. Eu só vou conseguir material para construir essa casa na Bíblia, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai me fornecer o material, a matéria-prima, para que eu possa construir essa casa. A leitura da Bíblia, a leitura da Palavra, a oração, a adoração, o jejum, tudo isso junto vai fazer com que eu tenha uma casa forte, firmada na rocha, onde nada pode abalar essa casa. Amém? E não dorme não, hein, Samuel? Levanta aí. Oxi. Ainda que nossas lutas e dificuldades pareçam muito grandes, nada pode nos abalar. Amém? Amém. Se estivermos firmados na mesma rocha que Josué. E aí, meus amados? Oh. Já deixa sua Bíblia aberta em 2 Tessalonicenses, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, para nós encerrarmos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Aleluia.
Irmãos, quanto à vinda... Segunda Tessalonicenses, Paulo Silvano, Timóteo. Paulo Silvano. Então vai em primeira. Eu anotei segunda. Será que é primeira? Deve ser. Agora eu vou buscar ele. Peraí, tá? É que no meu eu anotei Cheguei. segunda Tessalonicenses Ainda 2. fala Paulo É Silvano 2. e Timóteo. Capítulo 2? É, segunda Tessalonicenses. Ah, é 2. capítulo 2. Você falou Fala capítulo 1. Então vai lá. Graças. Irmãos, quanto à vinda do Senhor, Tá certo, tá certo. segundo Tessalonicenses, segunda, você foi em primeira, agora é segunda. Segunda Acho que vai voltar de novo. Isso. 2. Oh, meu Deus do céu. Isso, segunda Tessalonicenses 1, vai no versículo 1. Irmãos. Irmãos, Ô, irmãos. quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Amém? Mas virão dias difíceis. Aí sou eu. Mas virão dias difíceis, os quais precisaremos de muita fé e confiança em Deus. Pois muitas situações estarão sobre nós e pressionarão a nossa fé. E essas situações vão pressionar a nossa fé. A ponto de ficarmos confusos, mas, mesmo assim, se estivermos firmes na rocha que é Jesus, e não desviarmos por conta de nada e de ninguém, porque muita gente pode falar, você tem que orar dessa forma, você tem que fazer dessa forma, a igreja tem que ser feita dessa forma, você tem que estar dentro de uma igreja assim, você tem que fazer assim, você está errado dessa forma. As pessoas podem falar que nós estamos completamente errados. Podem aparecer profetas com profecias, né? Eu raspo assim, né? Profetas com profecias, com doutrinas, com 1000 maneiras de ficar rico, 1000 maneiras de perder a fé, 1000 maneiras de morrer, porque sempre tem, né? 7 passos para isso, 4 passos para aquilo. Então muitas coisas podem acontecer. Muitas palavras podem vir, mas se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus, na palavra de Deus, conseguiremos atingir nosso alvo, que é viver neste tempo com a presença de Deus e no vindouro, ao lado de Deus.